Fala, galera! Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é o tráfico de drogas. A Lei 11.343, vamos analisar os aspectos jurídicos relevantes. Beleza, lá no 33 caput fala em importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Esse é o 33 caput, é o tráfico que se refere à droga pronta. Beleza, e aí como nós temos um crime com vários verbos, e se no mesmo contexto praticar mais de um verbo, ou seja, se da mesma droga ele importar, ele remeter, ele preparar, ele transportar, ele trazer consigo, da mesma droga, é crime único, porque trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado. É assim que a lei define, E aí a gente pergunta, o que é droga? A lei não fala o que é droga. Então, é uma norma penal em branco. Por quê? Porque a norma não traz a definição do que é droga, ficando a cargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que publicou a Portaria 344 de 1998, definindo o que é droga. Então, trata-se de uma norma penal em branco. Beleza, agora vamos ver algumas coisas de jurisprudência, Lá no informativo 690 do STJ, ele diz o seguinte: importar pequenas quantidades de semente de maconha não se adequa à forma prevista no 33, subsumindo-se formalmente ao tipo penal do 334A do Código Penal, contrabando. E aí, por que eles entendem assim? É nesse aqui ainda. Porque a semente da maconha não possui o princípio ativo. A semente da maconha não é droga. Se ela for submetida a exame pericial, vai dar negativo, não é droga. Depois que é plantada e que nascem as folhas, a folha já tem o THC, tetrahidrocannabinol. Por isso, o STJ entende assim. Vamos adiante. Grau da pureza, Tá lá no informativo 818 do STF, que fala o seguinte: o grau da pureza não é relevante, ou seja, é irrelevante para a dosimetria da pena. Então, ingressaram com habeas corpus, sustentando que tinha que ter sido feito um laudo e aferir a pureza da droga para que fosse possível verificar a dimensão do perigo provocado pelo crime. E isso, para o STF, não tem nenhuma relevância jurídica. Tanto é droga, seja pura ou seja misturada, é a mesma coisa, a dosimetria vai ser feita da mesma forma. Beleza, aí a gente continua. No parágrafo 1º, ele fala: nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remédio, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem depósito e tal, ainda que gratuitamente, matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação da droga. Beleza. Então vamos lá. Aqui, lá no 33 caput, nós temos a droga pronta. Aqui é a matéria-prima, é o insumo ou é o produto químico destinado à preparação. E aí, o que tem a jurisprudência sobre esse item? Sobre matéria-prima.
Diz assim, lá no informativo 683 do STJ, é atípica a conduta de importar pequena quantidade de semente de maconha. Porque a semente da maconha seria, né, como a definição legal aqui, ó, a matéria-prima. Seria a matéria-prima. Mas o STJ entendeu que pela semente não ter THC, tetrahidrocannabinol, não pode ser considerado como tráfico de drogas na modalidade de matéria-prima. Beleza. Qualquer hipótese do artigo afasta a subsunção do artigo 33. Beleza, vamos adiante. Agora, olha que contradição. Transporte de folha de cocaína adquirida na Bolívia pode originar substância entorpecente. Se enquadra que a folha da coca é classificada como matéria-prima. Aí vocês vejam só como é que a gente fica como concurseiro. A semente da maconha, que ela vai ser plantada para virar a maconha com THC, para o STF, não é tráfico do parágrafo 1º. É contrabando do Código Penal. Mas a folha de coca é matéria-prima, né? Pode ser classificada como matéria-prima. Ela não é droga, porque a folha da coca também não tem o princípio ativo da cocaína. Mas ela vai ser preparada e dela vai sair o composto lá, vai transformar aquilo em droga. Então, a contradição, semente da maconha não é tráfico, folha de cocaína é tráfico. Então, fica atento, porque isso aí é questão de prova. Vamos lá, no 2, parágrafo 1º, inciso 2. Semeia, cultiva ou faz colheita de planta que constitui matéria-prima. Aqui, a gente tem o sujeito que cultiva, né, que planta, que faz o preparo daquelas das plantas que vão originar aquela droga. Beleza, essa não tinha muita coisa. O 3, utiliza local ou bem de qualquer natureza que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outra pessoa dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de droga. Então, olha só, aqui tem um caso bem emblemático, que o sujeito, existia um estacionamento, que era rotativo. E aí os vizinhos fofoqueiros observaram que o carro entrava, logo em seguida saía. Entrava outro carro, saía. Entrava outro carro, saía. Caraca, que estacionamento é esse que os carros não ficam? Denunciaram para a polícia. Conclusão, tinha um sujeito lá no fundo do estacionamento comercializando droga, enquanto o responsável pelo estacionamento administrava o estacionamento. Ou seja, ele permitiu que uma outra pessoa utilizasse o lugar que ele tinha a administração, a guarda, que ele tinha a vigilância. Então, aqui a gente tem uma situação bem curiosa. O responsável pelo estacionamento vai responder pelo 33, parágrafo 1º, inciso 3. Consente que outra pessoa utilize o espaço que ele é o responsável. E o cara que está vendendo 33 caput, porque ele está comercializando a droga pronta. Vamos adiante. Inciso 4. Na mesma pena incorre quem vende, entrega a droga, matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas. Para quem? Para o agente policial disfarçado. Quando presentes os elementos probatórios razoáveis da conduta criminosa pré-existente. Então, olha só, aqui é o que a doutrina chama de ação controlada ou flagrante postergado. Por quê? Porque o policial está ali comercializando matéria-prima, insumo, produto químico, droga pronta,
conseguir alcançar o maior número de elementos que compõem aquela organização criminosa. E aí vamos ver adiante. De onde é que está escrito isso? Lá no artigo 53 da Lei de Droga, ele fala assim: qualquer fase da persecução criminal são permitidos, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, o seguinte procedimento: filtração de agente da polícia em tarefa de investigação. Não autuação sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados na produção que se encontram no território brasileiro. Para quê? Com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes da operação de tráfico e distribuição. Beleza, essa não atuação, lá do inciso 2, a não atuação no momento em que eles estão em flagrante, é chamado de ação controlada ou flagrante postergado, flagrante adiado. Beleza, vamos falar uma coisa importante, né, a respeito disso. Nós temos lá, e a gente aprende isso em processo penal, que é o flagrante preparado, chamado de delito putativo por obra do agente provocador, que tem até súmula do STF dizendo que é nulo o flagrante quando a preparação do flagrante torna impossível a consumação do crime. Mas aqui não se trata de flagrante preparado. Aqui é flagrante postergado. Existe uma autorização judicial com o conhecimento do Ministério Público para que o policial esteja infiltrado e possa não executar a prisão no momento que ela está acontecendo a situação flagrancial. Beleza? Então vamos adiante. Parágrafo 2º. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido da droga. Isso aí foi submetido a uma ação de declaração de inconstitucionalidade, ADI 4274. E julgou, de acordo com a Constituição Federal, né, a interpretação conforme, para excluir qualquer significado que enseja a proibição de manifestação ou debate público acerca da descriminalização ou da legalização do uso de drogas. Beleza. E aí, aonde é que a gente teve, para que serviu essa ADI 4274? A Marcha da Maconha aqui no Rio de Janeiro. Ingressaram lá os maconheiros e o STF entendeu que, e aí vamos lá, vamos adequar ao contexto constitucional. A autorização que o STF deu para a Marcha da Maconha não era para sair com cartaz: vamos fumar maconha, maconha é muito bom. Ia ser todo mundo preso no parágrafo 2º. A ideia que o Supremo defendeu e autorizou a Marcha da Maconha é para que eles provocassem uma reflexão política e social acerca da legalização, ou arguindo que a maconha faz menos mal do que o cigarro, por exemplo, ou de outras drogas lícitas. Era uma reflexão. Se fizesse incitação, se fizesse apologia ao uso de droga, estaria em flagrante qualquer um daqueles manifestantes. Beleza. O 33, parágrafo 3º, temos uma coisa bem interessante. É tráfico? Mas olha que a pena. 6 meses a 1 ano. Tráfico de drogas com pena de G-crime, gente. É estranho, né? Mas é isso aí. Aí cuidado com o maligno. Por quê? O examinador é maligno. Ele está em casa agora pensando como é que ele vai te derrubar na prova. E aí a gente tem que ter o seguinte: para que seja consumado ou para que seja aplicada essa pena de 6 meses a 1 ano, ele tem que oferecer a droga, tem que ser eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Lembra do artigo 14 do Código Penal: considera consumado o crime quando neles se reúnem
todos os elementos da sua definição legal. Então, para o traficante pegar essa pena molezinha, tem que oferecer a droga, tem que ser eventualmente, tem que ser sem lucro, tem que ser a pessoa do seu relacionamento para juntos consumir. Então, olha só, se o maligno colocar na sua prova que o sujeito era o responsável e todas as vezes que havia uma balada com a galera, ele era o responsável de levar o bagulho lá, a droga para a galera. Não é eventualmente. Vai faltar uma elementar, o eventualmente. Então, ele vai estar no 33 caput. Outra coisa, o cara foi lá, ofereceu a droga sem lucro, pessoa de relacionamento, mas no dia ele não está sentindo bem. Pô, galera aí, vai vocês aí, porque, porra, eu não estou muito legal. 33 caput. Para juntos consumirem. Se ele não for consumir junto, ele está no 33 caput, oferecer droga ainda que gratuitamente. E uma outra coisa, a pessoa do seu relacionamento. Conheceu agora na balada. É pessoa do seu relacionamento? Não é. Então também não pega peninha de 6 meses a 1 ano. Então fica atento, cuidado com o examinador maligno. Beleza, parágrafo 4º. Nos crimes do caput e do parágrafo 1º, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Aí o texto está escrito vedada a conversão em pena efetiva de direito. Por que eu risquei? Porque o STF declarou esse texto inconstitucional, essa parte do texto inconstitucional. Então já risquei, que é para você abster da sua mente não armazenar isso. Beleza. Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre a organização criminosa. Esse é o chamado tráfico privilegiado, onde se tem a redução da pena de 1/6 a 2 terços, desde que haja, ao mesmo tempo, como nós acabamos de falar no outro slide, ele tem que ser primário, ele tem que ter bons antecedentes, ele não pode se dedicar à atividade criminosa, nem pode integrar a organização criminosa. Tem mais. Vamos ver agora aqui o que diz o STF. Lá no habeas corpus 118.533. Né? Entendeu que o tráfico privilegiado, a pena pode ser reduzida, não deve ter natureza hedionda, não é considerado como crime equiparado a hediondo. Tráfico privilegiado para o nosso STF não é tráfico, porque a Constituição Federal fala que são inafiançáveis, suscetíveis de graça e anistia, tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. O STF excluiu o tráfico privilegiado. Então, conclusão, não tem natureza hedionda, e aí beleza, mas não para por aí não. Olha onde o maligno vai tentar te derrubar. Até um pouco tempo, o tráfico privilegiado não era hediondo pela jurisprudência do STF. Hoje, o tráfico privilegiado não é hediondo por expressa previsão legal. E o maligno vai botar isso na sua prova. Pode-se afirmar que o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Droga, não tem natureza de crime hediondo com base na jurisprudência do STF. Não é mais pela jurisprudência. Hoje tem previsão legal, artigo 112, parágrafo 5º da Lei de Execuções Penais. Está lá escrito expressamente. Não se considera hediondo equiparado o artigo 33, parágrafo 4º, chamado de tráfico privilegiado. E aí, o tráfico privilegiado é o que eu costumo dizer no meu dia a dia, que é o traficante autônomo, né? É aquele cara que não trabalha para ninguém. Então, ele é o tráfico privilegiado, aquele cara que eventualmente comercializa a droga, mas é por conta própria, não é empregado de ninguém. Beleza, vamos no 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, maquinário, aparelho, instrumento ou objeto
destinado à fabricação, à preparação, à produção ou transformação de droga, sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Beleza, vamos ver o que nós temos de jurisprudência? Formativo 709 do STF. Posse de instrumento para preparação de drogas. Beleza, instrumento, maquinário, aparelho, em tese, é tráfico do 34. Mas olha o que o STF decidiu. Não é possível que responda pelo 34 quando a posse de instrumento configura ato preparatório para consumo pessoal. Então, vou lembrar aqui vocês historicamente. A lei anterior, que tratava de droga, ela não tinha a previsão do crime de plantar, colher, semear pequena quantidade de plantas para preparo de drogas. Né? Aí, isso, na época, a jurisprudência do STF entendeu que deveria a plantação de pequena quantidade para consumo próprio deveria ser equiparado ao usuário de droga. E aí, quando entrou em vigor a nova lei, quando ela foi editada, os parlamentares corrigiram isso, mas esqueceram de botar o aparelho, instrumento ou maquinário que é para preparar pequena quantidade para consumo próprio. Então, se é a droga para consumo próprio, se é a plantação, colheita ou semeadura de pequena quantidade de droga para consumo próprio, ou se é maquinário, aparelho, instrumento para preparação de droga para consumo próprio, é artigo 28, não é artigo 34. Beleza? Vamos lá. E aí a gente tem aqui um resumo, né? É droga, para facilitar a tua vida, ó. Você vai pegar isso aqui e você vai salvar isso no teu material. Para que você não precise ler tudo isso que nós falamos um por um, você tem aqui, ó, é droga. A droga pronta é tráfico, perdão. A droga pronta é tráfico. Matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação é tráfico. Quem semeia, cultiva ou faz colheita de planta, que são matéria-prima, é tráfico. Quem utiliza bem o local de qualquer natureza, ou que tenha vigilância ou consciente que outro se utilize, também é tráfico. 5. É tráfico maquinário, aparelho, instrumento, qualquer objeto destinado à fabricação, à preparação, né, a produção, a transformação de drogas. E é tráfico quem vende ou entrega a droga, matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação ao agente policial disfarçado. Então, ó, você vai para a prova, o que é tráfico? Essas 6 hipóteses são tráfico. Resumido para você não perder o ponto. Beleza, o artigo 35 não é tráfico. É associação ao tráfico. O tráfico é o 33 caput, 33 parágrafo 1º, 33 parágrafo 2º e 34. O 35 não é tráfico, é associação ao tráfico. E aí ele tem, vamos abordar isso para a gente fechar esse pacote. No próximo vídeo eu vou gravar sobre financiar, custear, porque tem o crime próprio e a causa e aumento de pena. Mas vamos ficar por aqui. Associarem 2 ou mais pessoas para praticar reiteradamente ou não, repetidamente ou não, qualquer crime do 33 caput, parágrafo 1º e 34. Beleza, a jurisprudência do STF firmou o entendimento de que para a consumação da associação ao tráfico, tem que ficar demonstrado de forma concreta, de forma real, de forma verdadeira, que existe uma estabilidade, uma permanência na associação criminosa. Beleza, sabe o que eu coloco no meu despacho quando eu tenho flagrante e é bem comum? Uma coisa que todo mundo sabe, o juiz também sabe, é notório que em comunidade dominada por facção criminosa de traficantes, não existe traficante autônomo. Porque se alguém se aventurar a portar arma, explosivo, radinho, droga, sem estar associado de forma permanente estável, será morto e será incinerado no chamado micro-ondas. Aqui no Rio de Janeiro é assim.
Não tem traficante autônomo. Ninguém vai tirar onda de bandido onde tem traficante de facção criminosa. Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, agora que tem milícia também, narcomilícia, ou seja, essa turma não tem traficante autônomo. Então ali está demonstrado o que é notório, a associação de forma estável e permanente. Beleza, vamos continuar aqui. Isso é questão de prova. Caiu no concurso, na prova da OAB, salvo engano, 2020, 2019 ou 2020, dizendo que associando, a pessoa associou de forma esporádica para comercializar droga, de forma eventual. A associação eventual não é 35. Embora o texto esteja escrito que associarem duas ou mais pessoas, aqui ó, de forma para praticar reiteradamente ou não, a lei não exige a associação reiterada, a associação habitual, a associação contumaz. Mas a doutrina entende que, embora não se exija, não se aplica. Ou é uma associação de caráter duradouro, de caráter estável, de caráter permanente, é aquela história que eles estão juntos até que a morte ou alguma coisa os separe, né? Então, e se for uma associação de duas ou mais pessoas de forma eventual? Responde só por tráfico de drogas. Não responde por tráfico e associação tráfico. Porque quando ele é traficante e eles estão associados para praticar de forma reiterada, ele responde por dois crimes, 33 e 35. Beleza, pergunta do maligno. Essa é a pergunta da tua prova. Associação ao tráfico é equiparado a crime hediondo? STF e STJ dizem que não. Por que não? Por falta de previsão legal. Sabe por quê? Vamos ver o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Os crimes hediondos, a tortura, o tráfico ilícito entorpecente e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Esses crimes do tráfico é 33 caput, 33 para 1º e 34. Não entra o 35. 35 não é tráfico. 35 é associação ao tráfico. Então, o STF e o STJ entendem que a associação ao tráfico não tem natureza de crime hediondo. Lembrando que tráfico de drogas é crime hediondo? A resposta é não. É equiparado. Tráfico, tortura, terrorismo não são hediondos. São equiparados aos hediondos, porque eles aparecem aqui, ó. Lá na Lei de Crimes Hediondos, no artigo 1º, que fala quais são os crimes hediondos, não tem tráfico, não tem tortura, não tem terrorismo. Eles aparecem aqui, por isso eles são equiparados. Valeu, galera? Ficamos por aqui. Eu sou o professor Mena. Me segue aí no YouTube, me segue no Instagram. Eu espero vocês no próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte!